em cada ser humano, em cada pessoa. Amém? A ministra Vanessa, ela pôde trazer essa palavra aos nossos corações e nós saímos daqui debaixo de uma expectativa, debaixo de uma verdade. Amém? Glória a Deus. Você já disse para essa pessoa que ela está no melhor lugar? Amém? Você pode falar para essa pessoa, você está no melhor lugar? Glória a Deus. Abra comigo lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Amém? Na quinta-feira de manhã, eu acordei com esse versículo dentro do meu coração, falando ao meu coração. E quantas coisas que nós passamos, quantas situações que nós enfrentamos, mas foi como essa canção ela diz: nós vamos viver a totalidade da promessa. Quantos creem aqui que nós vamos viver a totalidade da promessa? Amém? Acho que poucas pessoas, mas quantos creem que nós vamos viver a totalidade da promessa? Amém? A promessa está condicionada à palavra que Deus ele falou, a palavra que o Senhor ele disse, a palavra dele não volta vazia, ela não volta atrás, mas ela cumpre aquilo que ela foi designada. Eu quero que nesse momento você aquiete o teu coração. Eu sei que essa palavra ela tem uma direção para as nossas vidas, ela tem um propósito e nós podemos estar assim firmados nessa direção. Amém? Glória a Deus. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ler mais uma vez? Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Curva a sua cabeça, quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra que tem tocado as nossas vidas, que tem chegado a nós, que tem nos dado direção, que tem nos dado um caminho certo, um caminho perfeito. Somos gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor tem para fazer, aquilo que o Senhor tem para realizar nessa manhã. E a nossa expectativa se encontra em Sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um glória a Deus bem forte. Amém? Quantos aqui creem que nós somos o que a palavra diz que nós somos? Nós temos o que a palavra diz que nós temos. Quantos aqui creem que você pode aquilo que a palavra de Deus diz que você pode? Então a palavra ela é o firme fundamento para as nossas vidas. Ela que estabelece os desígnios de Deus para a nossa vida. Amém? Olha, quantos aqui de nós, todos nós aqui carregamos coisas em nossa vida? Todos nós aqui, em nossa caminhada, nós carregamos coisas. E algumas são para nós visíveis, e algumas outras para nós são ocultas, estão dentro do nosso âmago, do nosso ser. E ali nós temos preocupações, pressões, responsabilidades, é verdade, dores e principalmente ansiedade. E essas coisas, elas afloram dentro de nós, elas trazem dentro de nós sentimentos que talvez nós nos perdemos diante da nossa caminhada, diante da nossa jornada. E a palavra de Deus, ela é um manual para a nossa vida. Amém? Ela é a conduta que nós temos. Ela é o firme fundamento da nossa caminhada. Então, tudo que nós precisamos fazer é fazer debaixo desta palavra. Você pode repetir para essa pessoa que nós precisamos fazer. Precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Sim, sim. Então, veja, nem tudo que você está sobre você precisa carregar.
Nem tudo que está sobre você, você precisa caminhar. Algumas batalhas se vence batalhando, outras batalhas se vence entregando. Vou repetir isso para você. Algumas batalhas se vence você lutando, mas algumas batalhas vence você entregando. Então a vida ela se torna pesada quando nós tentamos carregar aquilo que Deus falou para nós entregarmos, Denise. A vida ela só se torna pesada para a nossa vida. É porque nós carregamos aquilo que Deus disse para nós entregarmos a Ele. Por exemplo, o amanhã. Porque o amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence a quem? Ao Senhor. Nós precisamos estar a nossa vida estabelecida no presente. Aquilo que eu faço no presente vai determinar o meu futuro. Então, a dedicação nossa, o conhecimento nosso, é sobreviver aquilo que a palavra de Deus está falando. É exatamente isso que Pedro está ensinando nesse texto que eu acabei de ler para vocês, de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado. Então existe um porquê de nós lançarmos a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E essa ação, entregarmos, ela precisa ser intencional. Amém? Essa ação de entrega, meu amado irmão, ela precisa ser um empenho da nossa vida, de nós entregar. A palavra lançar é transferir uma carga. Você descarregar aquilo que estava sendo ocupado, aquilo que você estava carregando, é colocar sobre alguém que pode levar. Então, quando essa palavra é direcionada para nós, está dando a nós o local certo de nós lançarmos aquilo que tem nos preocupado. Então, isso precisa ser uma ação intencional. Você pode falar isso comigo? Isso precisa ser uma ação intencional. Amém? Então, você não pode esconder. Tá? Você precisa, de fato, jogar fora. Você precisa entregar. Porque Deus é aquele a qual nós podemos lançar toda a nossa aflição, toda a nossa ansiedade. Veja bem, quantos aqui já procurou um especialista para resolver uma causa? Eu já. Tem causa que você não consegue por si só resolver. Você precisa estar diante de um especialista. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem uma causa aí que você precisa resolver com um advogado, uma situação, você precisa entregar para aquele que sabe, um especialista em determinada área. Por exemplo, se você está passando por um problema de saúde, você precisa de entregar isso e confiar a um especialista. Assim, eu quero dizer para você que Jesus é especialista em qualquer aflição da nossa vida, em qualquer causa a qual nós passamos. Faz sentido para vocês? Então, a ansiedade, ela só cresce em nós, gente, quando nós carregamos aquilo que nós devemos entregar. Quando a ansiedade cresce, ela só cresce. Ela só ganha espaço. Ela só ocupa. Por quê? Porque nós deveríamos lançar, entregar. Quando Pedro ele está falando isso, ele está debaixo de um contexto muito cultural. Quando Pedro ele está falando, lance as vossas ansiedades, sobre. Pedro ele está pegando algo que é cultural, porque era costume do povo colocar sobre um animal ou sobre algo que poderia suportar o peso na caminhada até chegar ao destino. Então a palavra, como nós estamos dizendo aqui, a palavra ela que vai dar a direção para nós. A palavra que é instrutiva para nós. Nós só falhamos porque nós não agimos de acordo com a palavra. Se a palavra está dizendo para me lançar, entregar, então por que eu vou pegar e vou caminhar com isso? Faz sentido? Não faz sentido.
Então não há uma ação de Deus naquilo que eu não consigo entregar, naquilo que eu não consigo depositar. Porque eu estou pensando que por mim mesmo, pela minha própria força, eu vou conseguir. Porém, nós não conseguimos. O homem não pode fazer coisa alguma se não for o Senhor com ele. As nossas batalhas, gente, nós só vencemos porque nós entregamos aquele que é o Senhor da batalha. Aí ele se revela para a nossa vida como Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Abra comigo lá no livro de Salmos, capítulo 38, versículo 9. Salmos de número 38, versículo 9. Lucas, se você talvez conseguir achar nessa versão, eu vou ler aqui. Se você achar nessa versão, vai trazer mais entendimento. Amém? Na tua presença. Aonde está? Na tua presença. Amém? Senhor, estão os meus desejos. Todos. E a minha ansiedade não é a ti oculta. Então olha o que o salmista está falando. Na presença. Em qual lugar que você precisa estar? Me ajude aí. Em qual lugar que você precisa estar? Então ele fala que na presença do Senhor estão todos os meus desejos. Amém? Os desejos nossos precisam estar aonde? Na presença. E aí ele fala. Volta lá, por favor. E a minha ansiedade não te é o quê? Então aquilo que está trazendo aflição não é oculto. Mas ele coloca isso diante de quem? Diante do Senhor, diante da presença. Então aquilo que está trazendo ansiedade para a nossa vida, nós precisamos colocar isso diante de quem? Do Senhor. Mas nós precisamos estar na presença. As que são silenciosas, principalmente. Sabe aquelas que são repetitivas? São contínuas. Aquelas que talvez venha um gatilho e desperta aquela ansiedade dentro do teu coração. É essas que você precisa depositar. Quais são os gatilhos na tua vida que te leva a viver uma vida ansiosa? Coloque. Na hora que vir, eu tenho a presença. Na hora que chega, eu vou para a presença. Porque a minha batalha eu só venço na presença. Porque aí eu entrego. E quem entrega, confia. Por quê, gente? Diga assim, por quê, pastor? Isaías 28, versículo 16. Uma pedra já foi colocada. Um depósito aonde nós devemos depositar, uma estrutura já foi definida. Amém? Você pode dizer isso comigo? Uma estrutura já foi definida. Por isso que o texto está escrito: eis que eu coloco em Sião uma pedra angular. Amém? E essa pedra já foi o quê? Diga assim comigo, provada. Ela tem um selo de garantia. Você já viu quando você compra algo, já tem um selo lá que é testado e aprovado? Jesus já foi testado e aprovado. Então tudo que eu colocar nele, vai ter toda a sustentabilidade, porque ele já foi testado e aprovado. Então, aonde eu preciso depositar, aonde eu preciso confirmar tudo aquilo que está dentro de mim, que está gerando uma ansiedade dentro de mim, eu preciso colocar naquele que já foi testado, aprovado. Porque o único que é capaz de suportar tudo que é capaz, o único que é suficiente, meu amado irmão, é Jesus.
Faz sentido para vocês? Então, diga assim, Jesus, atestado, sofreu, morreu, passou tudo, toda a situação. Sabe o que você enfrenta? Ele já passou. Ele já foi, diga comigo, atestado e aprovado. Por que ele está, por que foi aprovado? Pergunta isso para mim, por que foi aprovado? Porque agora ele está sentado no trono, à destra de Deus, julgando a nossa causa, intercedendo por mim e por você. Então ele foi aprovado. Aplauda o Senhor Jesus. Atestado e abra comigo lá no Salmo 55, versículo 22. Lance os teus cuidados sobre o Senhor. E Ele vai fazer o quê? Você lança e Ele vai fazer o quê? Ele já foi aprovado e atestado. Então eu lanço e Ele vai. Aí Ele vai falar lá, Ele não vai permitir que você, o justo, será o quê? Uau! Então o que eu passo não vai me abalar. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se, mas permanece para. Veja que a palavra está dizendo. Então, diga assim comigo. Eu preciso lançar a quem é capaz de suportar. Gente, são excessos, né, que nós temos. Na nossa caminhada, nós vamos colocando excessos em nossa vida. Imagina, eu vou sair essa madrugada para viajar com a minha esposa, né? E quando nós saímos para viajar, principalmente quando nós vamos para São Paulo, né? Eu falo que eu gosto de ser um mochileiro. Eu ponho uma mochila nas costas. Aí, de vez em quando, nós gostamos de passar em alguns lugares lá em São Paulo. Aí você vai enchendo a mochila. Tudo bem, na hora que saiu daqui, estava tranquilo. Mas aí lá em São Paulo, aquela correria toda. Gente, chega uma hora, certa hora da tarde, aquilo lá já está o quê? Insuportável. Você quer procurar qualquer lugar, você quer sentar, descansar, tirar a mochila. Agora, perceba, quantos de nós estamos assim? Pegamos algo, colocamos dentro da mochila. Esse dia o pastor Salomão pregou aqui de mochila, né? Deve estar insuportável, porque estava um calor. E de terno ainda, né? De blazer ainda, né? Deve estar insuportável. E o pastor Salomão aqui, ó, sendo fiel à palavra. E aí, gente, quantos de nós, preste atenção, pegamos algo, colocamos e caminhamos. Aí, de repente, mais uma situação, colocamos. De repente, mais uma situação, colocamos. Imagina o peso da tua jornada. O peso da tua caminhada. E quem disse que é para nós carregarmos isso? Se chegou, você pode lançar. Chegou, peguei, mas eu entrego. Para quem é capaz de resolver. Eu tinha um sério problema com o Valdivino Rita da Silva, meu pai. Vulgo Vininho. Contei isso lá no meu testemunho. Tinha um sério problema com meu pai. E um dia eu fui em um lugar aonde, mesmo fazendo as coisas de Deus, mesmo sendo ministro de Deus, Deus falou, volte, peça perdão para teu pai. E eu falei, é meu pai que precisa pedir perdão para mim, porque na minha fase dos 8 aos 18 anos, eu não tive a referência dele. Houve um gap, houve um vácuo, eu não tive a referência do meu pai. Já com 20 lá vai pedrado, casado, terminei o treinamento, peguei, avisei para minha esposa, Dani, eu preciso ir lá na casa do meu pai resolver isso com ele. Saí e fui e pedi perdão. Pai, quero aqui te pedir perdão por tudo aquilo que um dia eu procurei no Senhor e não encontrei. E toda palavra que eu proferi contrária à tua vida, toda maldição que eu liberei. Mas nesse dia,
E ele perguntou, por que, meu filho? Você nunca fez isso comigo, você nunca falou isso de mim, você sempre foi uma pessoa que me respeitou, você sempre foi responsável, você é um exemplo para mim, mas pai, eu preciso. E naquele dia, eu ajoelhado, minha mãe e meu pai junto, meu pai liberou um perdão da minha vida. Você sabe o que eu tirei das minhas costas? Um piano que eu carregava. Você pode estar pregando, você pode estar ministrando, você pode estar empreendendo, você pode estar com a vida de sucesso, mas talvez tem coisas aí silenciosas que Deus quer aflorar para você voltar e consertar e dar continuidade na tua vida. Você sabe por quê, meus amados? Você pode estar como Isaías. Isaías, ele está profetizando do capítulo 1 ao versículo 6. Mas, de repente, quando o rei Uzias morreu, a referência morreu, aí ele olha e vê o Senhor sentado no seu alto, sublime trono, e aí ele falou, ai, Senhor, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Você pode estar fazendo, você pode estar trabalhando, mas o Senhor quer tocar na tua vida ainda. E Ele tem prazer de trocar na debilidade do homem, na fraqueza do homem. Então, lance a sua ansiedade. Diga-se, ansiedade tem um lugar aonde colocar. Mateus capítulo 6, versículo 25. Quinta-feira, alguma coisa queria me acelerar. Eu falei, uau, não. As promessas, as coisas. Eu falei, não, ansiedade aqui não. Eu tenho um lugar aonde colocar. Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto, vos digo, não andeis por coisa, quanto ao que, a vez de o quê? De comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Mas olha o que ele disse. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida. Você não pode andar o quê? Ansioso. Tudo bem? Porque quando Jesus ele está dizendo isso, ele está falando, quem que anda preocupado com isso? Em Mateus capítulo 6, Jesus está falando de uma classe que anda preocupada com isso, com ansiedade. Ele vem falando que são os fariseus. Ele vem falando que são quem? Os que não têm aliança. Jesus está denunciando. Eles que andam assim. Agora vocês não. Vocês que têm uma aliança comigo, vocês não podem andar ansiosos, porque eu cuido. Eu cuido. Há uma responsabilidade em Jesus de cuidar, de lançar, amém? Todo o propósito dele em nossa vida é de cuidar, de poder nos dar direção, de nos dar sentido. Abra comigo lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa. De coisa o quê? Então é de tudo. Talvez aí o boleto está te preocupando de amanhã. Está te fazendo até você perder essa mensagem. Uma situação de amanhã que você precisa resolver. Uma consulta médica. Mas que tal você fazer isso? Coloque diante de Deus e viva esse momento de agora. Viva o presente, viva o hoje, viva o agora. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas aonde? Todas as vossas solicitações. Amém? Tem essa versão aí, Lucas? Todas as vossas solicitações declaradas. Amém? Aí está conhecidas, declaradas diante de quem? Não é do teu marido, não. Não é da tua esposa, não. É diante de quem?
diante de Deus, coloque isso diante de Deus. Deus, essa situação de amanhã, Senhor, está diante de Ti. Me dê clareza, me dê entendimento, me dê sabedoria. Isso que está causando algo dentro de mim, Senhor, eu coloco diante de Ti. Porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que eu estou pedindo, daquilo que eu estou pensando. Porque, Deus, agora eu tenho ações de graças. Deus, eu dou graça, eu dou graça, eu dou graça. Eu tenho ações de graças, porque o Senhor pode fazer. Aí o versículo 7 diz que a paz de Deus, que excede toda essa batalha tua na mente, vai guardar o quê? Vai proteger o quê? O teu coração e os seus pensamentos. O meu amanhã não pertence a mim, Senhor. Já está nas mãos de Deus. É isso mesmo? E Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz. É isso mesmo? Sempre me abençoou. Eu fui, Ele nunca falhou. Um amanhã não? Um amanhã não cabe? Diga assim, Ele tem cuidado. Ele tem cuidado. Todo dia de manhã, a tua declaração é Salmo 68, versículo 19. Coloque isso lá no... Pregue em algum lugar, mas toda a tua declaração, todo dia de manhã, estou te dando a forma de você viver. Diga assim, olha, seja bendito o Senhor, o meu Deus, o meu Salvador, que dia a dia, amém? Que dia nos dá força para que possamos levar as nossas... Amém? Vou ler na minha versão, olha que de tanto que ela é diferente. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo, que leva a nossa carga. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela carga de hoje. O Senhor já está levando. Pelo fardo de hoje, o Senhor já está levando. Aleluia. Aliás, quando você tem certeza, Isaías 55, 53, do 4 ao 5, diz assim que Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Todas as nossas dores. Ele tomou, Ele não pediu emprestado. Me empresta sua dor aí. Me empresta sua dor aí. Não, Ele foi lá e dá. Ele tomou sobre quem? Sobre si. Ele não foi lá e pediu emprestado, Ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Porque agora o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Então Deus nunca pediu para você carregar algo. Deus está pedindo nessa manhã para você entregar. Salmos 94, versículo 19. Abra para mim na versão Ara. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas o quê? As tuas consolações, o quê? Alegra a minha... Por mais que as coisas vão multiplicando, mas nós temos o quê? A consolação. Porque Paulo fala que o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Deus é o Deus de toda consolação. Por mais que venha, gente, eu tenho a consolação. Eu sou consolado. Por mais que possa chegar, eu sou o quê? Eu sou consolado.
Ô Espírito Santo. Mateus capítulo 11, versículo 28. Ô Espírito Santo. Vinde a mim, todos vós que estáis, e sobre que eu vos, porque o meu jugo e o meu fardo é o quê? É um convite. É um convite. Vinde o quê? A mim. Todos vós que estáis e sobrecarregar. Agora, quando você chega a ele, o que ele vai fazer? Eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é e o meu fardo é. Ou você escolhe carregar o jugo de Jesus, ou você escolhe carregar o jugo do mundo. Porém, o jugo de Jesus é suave e também é. Aí, no próximo versículo, ele diz assim: aprendei de mim que sou manso. Aprendei de mim que sou manso, e vocês vão achar descanso para vossa. Aprendei de mim que sou manso. Quando eu li esse texto de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que é o texto base que nós estamos usando aqui, o Senhor me levou para o versículo 6, que é o versículo anterior. Abra lá para mim. Lembra que nós estamos falando aqui de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, de lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade. Mas ele falou: Marcos, volte o versículo anterior. Aí eu fui e voltei. Humilhai-vos. O que diz ali? Humilhai-vos sob a poderosa, para que ele, em tempo oportuno. Agora presta atenção lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim que sou manso. Volta para lá, Lucas. Jesus é humilde. Agora o versículo de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. O arrogante carrega. O humilde entrega. O arrogante quer carregar a ansiedade achando que vai dar conta. Agora o humilde, ele lança. O humilde entrega. O humilde confia. Porque Deus não resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Então, quando você se humilha diante de Deus, Deus, eu não dou conta disso. Deus, eu preciso entregar. Senhor, eu não dou conta. Em seu tempo oportuno. Amém? Volta lá no texto para mim, Lucas. Amém? Em seu tempo oportuno, ele vai o quê? Te exaltar. O soberbo carrega. Sabe o que é o soberbo? Eu sou assim. Eu sou assim. Ainda caminha com uma conotação. Gente, talvez você está vivendo isso porque você está falando: ah, eu sou ansioso. Não! Se Jesus está falando para você entregar a sua ansiedade, então você não é ansioso. Eu não sou ansioso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho os frutos do Espírito, a unidade, eu tenho os frutos de Deus dentro do meu coração. Por mais que talvez você fale assim: ah, não está maduro. Um fruto amadurece, gente. Um fruto amadurece. Ei, olha aqui para mim, gente. Um fruto amadurece. Por isso que é fruto do Espírito. Não é obra da carne. É fruto. É algo que pode amadurecer na tua vida. Mas você precisa ter um coração humilde para poder chegar diante do Senhor e lançar sobre Ele. E não importa o que A, B, C fez com você. É uma decisão hoje. Talvez tudo que você está sofrendo pela ansiedade. O que é ansiedade? Excesso. Tudo em excesso faz mal. Ansiedade é excesso.
presente, futuro. Mas Ele não quer que você se preocupe com o amanhã, porque o amanhã, Ele já te viu. E todos os seus dias já estão escritos no livro da vida. Hebreus capítulo 12. Vou encerrar agora a mensagem. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também, nós, visto que temos, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, desembaraçamos de todo, diga assim, peso. É hora de você desembaraçar de todo peso. Sabe o que não deixa você caminhar? É o peso. Sabe o que não deixa você prosseguir? É o peso. Mas essa manhã, vamos desembaraçar de todo peso. Porque nós precisamos correr com perseverança. A carreira que nos está. Aí no próximo versículo diz, olhando para quem? Olhando para o autor e consumador, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado. Está sentado aonde? Por isso que nós temos um advogado que é justo e que é fiel. E ele está sentado à destra de quem? De Deus. Entrega. Por isso que o Salmo 37, versículo 4 diz, entrega o teu caminho. Quantos querem experimentar o mais? Amém? Quantos aqui querem experimentar o mais? 37, versículo 5. Entrega o teu. Confia nele. E o mais pertence a ele. A entrega pertence a você e o mais pertence a ele. Diga assim, a entrega é minha. O mais é dele. Vem pra cá. Ministério de Louvor. E quem quer entregar nessa manhã? Vem pra cá, pra frente. Quem quer depositar tudo aos pés do Senhor, meu amado? Toda ansiedade, tudo aquilo que tem te deixado